Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. Esse é um quadro do canal chamado Escurecendo, onde discutimos sobre alguns temas que vimos em algum dos vídeos aqui do canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não fica moscando, se inscreve aí, ó. Aciona também o sininho para não perder os próximos vídeos. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu tô gravando ele em novembro, o mês da consciência negra. E eu tô com essa camisa aqui, ó, belíssima, de Fanon, dos amigos do Estrela Preta. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um salve especial para todo mundo que colabora com a existência desse belo canal. Se você quiser e puder, pode fazer isso também através do Apoia-se ou pelo Pix. Mas ó, se você puder ir logo deixando um joinha aqui nesse vídeo, para não esquecer depois, já vai estar ajudando muito o canal. Como vocês devem saber, os temas que a gente trabalha aqui não são lá os mais procurados do YouTube, então o teu engajamento ele é fundamental para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. No vídeo que fizemos sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, vocês puderam notar que o tema da terra está atravessando toda a obra. Em Torto Arado, a gente tem um núcleo familiar que se vê como parte constituinte do território. Tá, mas o que isso quer dizer, Messias? Isso quer dizer que para aqueles personagens não existia a vida que fosse apartada da terra. No entanto, apesar de todos ali conhecerem, cultivarem e até mesmo reverenciarem a terra como ninguém, nenhum deles e nenhuma delas tinha qualquer direito sobre a terra onde viviam. Uma história sobre um passado ainda tão presente no cotidiano do Brasil mais profundo. Um país que ainda não fez a reforma agrária. Diversos países na América Latina já realizaram as suas reformas agrárias em algum momento e também com resultados variados. Até porque, né, minha gente, estamos falando de 2025, não de 1925. Mas para a gente ter uma conversa honesta sobre a reforma agrária no Brasil, a gente precisa olhar alguns dados. O Brasil tem 800 milhões de hectares. Talvez esse número não te faça muito sentido se você não souber o tamanho de um hectare. Mas a partir desse vídeo você vai saber que um hectare é igual a 10 mil metros quadrados, ou aproximadamente o tamanho de um campo de futebol padrão. Agora vamos lá, voltando. Mais da metade desses 800 milhões não é destinada para a agricultura. Nesse montante, você pode colocar aí a Amazônia, as estradas e também as cidades. O que sobra é 360 milhões de hectares. Desse montante, apenas 80 milhões está sendo destinado para a agricultura. E desses 80 milhões, 60 é do agronegócio e 20 milhões da agricultura familiar. Vale o destaque aqui que 70% do alimento que chega até a nossa mesa não vem do agro, mas da agricultura familiar, que tem 3 vezes menos terra do que o agro. Voltando lá para aqueles 360 milhões de hectares. 80 milhões desses, 360, como eu falei para vocês, são as terras que hoje estamos usando para produção. Mas vê só, apesar de matemática não ser exatamente o meu forte, né? Faço história. Mas eu sei que fica aí 280 milhões de hectares sobrando, né? 360, só é usado 80, sobrou aí 280. E olha que 280 milhões de hectares não é pouca terra não, viu? Cabe aí aproximadamente uns 392 milhões de campos de futebol. Desse montante, quase 160 milhões são utilizados para pecuária extensiva. O rei do gado foi lá, desmatou, meteu um monte de boi e diz que aquilo dali é terra produtiva. Tá, não vou nem entrar no mérito da questão. Ainda assim, sobrou 120 milhões de hectares, que são, segundo o INCRA, terra improdutiva. 120 milhões de hectares é igual a aproximadamente 111 milhões de campos de futebol. E o que é que a nossa Constituição diz sobre terras improdutivas? E em seu artigo 184, ela diz o seguinte: compete à União desapropriar por interesse social, para fins da reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. O proprietário que não dá à propriedade a função social que dela se espera, como a utilização dos seus recursos naturais, a preservação do meio ambiente, produção e o bom uso do solo, poderá sim, segundo a Constituição, perder o direito sobre essas terras. E diferente do que algumas pessoas mal informadas ou mal intencionadas possam dizer por aí, numa reforma agrária, o proprietário da terra recebe sim
uma indenização por essas terras pelo governo, independente de como ele ou o seu antepassado tenham conquistado essa terra ou roubado essa terra. Então é certo a gente dizer que a reforma agrária ela reorganiza a estrutura fundiária de um país, ou seja, é a reorganização de formas de distribuição das terras. Mas não tem como a gente estar falando de reforma agrária sem a gente falar de capitanias hereditárias e também de seis-marias. Seis-marias, não seis-marias. É entendendo sobre capitanias hereditárias, como o nome já sugere pra gente, né? De pai para filho, que a gente vai entender não só a história do Brasil, como também o Brasil atual. De forma bastante resumida, tá? Para vocês não vazarem daqui. As primeiras capitanias hereditárias foram doadas entre 1534 e 1548 a pessoas da nobreza portuguesa. As aspas é porque o rei Dom Manuel I meio que compeliu a galera a aceitar aqueles presentes. Naquela época, dizer não para o rei não era uma parada que você gostaria de fazer se quisesse continuar com a sua cabeça ligada ao seu corpo pelo pescoço, né? Se é que vocês me entendem. O cara não podia simplesmente chegar pro rei e falar: poxa, meu rei, eu agradeço, mas dispenso. Primeiro porque ele não era um baiano para estar falando poxa, meu rei. Não era nenhum Davi Brito metendo terra de guê, capitania de guê. A verdade é que Portugal estava meio receoso de estar investindo seus recursos naquela terra de dimensões continentais que eles tinham acabado de roubar dos nativos, né? Então usaram desse sistema aí de capitanias hereditárias, coisa que já haviam feito em outras duas de suas colônias, a Ilha da Madeira e também a Ilha de Cabo Verde. Capitanias hereditárias era o grande case de sucesso do rei Dom Manuel I. O rei Dom Manuel I estava fazendo uma verdadeira terceirização da responsabilidade da colonização. Tem toda a razão. Sobre as capitanias. Elas foram 15 capitanias, ou seja, o que a gente entende hoje por Brasil foi dividido em 15 lotes de terra de aproximadamente 200 km² que se estendia do nosso litoral até onde a vista alcançava. Imagina você aquele mundão de terra, ele foi dividido em 15 lotes de terra, ou 15 estados. A responsabilidade dessas 15 capitanias era de 14 capitães donatários. A maioria deles ficou com uma capitania e a um deles foi dada 2 capitanias. Por quê? Porque ele era o mais bonito. Eu não faço ideia do porquê. Essa galera aí tinha alguns direitos e também deveres para com o rei de Portugal. Primeiro, aquela terra era do rei e eles eram seus administradores. Não podiam vender aquela terra de jeito nenhum, a não ser, é claro, se eles quisessem ser condenados à morte. Eles tinham que dar para o rei 10% de toda a riqueza que conseguisse extrair da terra e 20% no caso de encontrarem naquela região metais preciosos. Esses eram alguns de seus deveres. Já o seu direito era ser o representante do rei. Logo, eles podiam julgar e condenar qualquer crime que rolasse naquela terra. Eles podiam pintar miséria, escravizar os indígenas, só não podiam matar outros nobres, de resto, podiam fazer tudo, desde que fossem do PL. Quer dizer, tô brincando, eles podiam fazer qualquer coisa, desde que os fins justificassem o lucro. Pensando bem, é quase a mesma coisa, né? Só que com outras palavras. Uma outra coisa que eles podiam fazer era conceder seis-marias, que eram grandes porções de terra. Essas terras eram dadas para devotos do capitão donatário e, por consequência, do rei, em caráter hereditário. Então, basicamente, foi isso aqui que aconteceu, tá? O rei deu capitanias para alguns nobres e esses nobres concederam seis-marias para alguns de seus parças. Já no ano de 1850, a gente está no reinado de Dom Pedro II, que era, olha só, bisneto do rei Dom Manuel I. Nesse ano, é instituída no Brasil a Lei de Terras. Essa lei acabou definindo que as terras só poderiam ser adquiridas por meio ou de compra ou de doação. E todas as terras que ainda não haviam sido exploradas passariam a ser terras devolutas, ou seja, terras que pertenciam exclusivamente ao Estado. Essa lei era extremamente excludente e ela acabava impossibilitando que a terra fosse adquirida tanto por ex-escravos como também por imigrantes pobres. Atualmente, 45% das terras rurais do Brasil pertencem apenas a 1% de proprietários.
parte significativa dessa terra é herança direta tanto das capitanias hereditárias como também das sesmarias. As sementes dos frutos que hoje a gente está colhendo foram plantadas nessa terra há muito tempo. Alguém pode até bostejar por aí. Esse negócio aí de reforma agrária é coisa de comunista. Se a gente for usar as fontes que não sejam exatamente as vozes da nossa cabeça ou o grupo do Zap, a gente vai observar que a França, por exemplo, passou pela Grande Revolução de 1789, a partir da qual se estruturou uma política reformista do campo. Para citar outros exemplos para vocês, Espanha, Estados Unidos, México, Japão, Egito, Cuba e China são alguns países que realizaram reforma agrária. Cuba e China, tudo bem, né? Mas se você ouvir, por acaso, alguém dizer que Espanha, Estados Unidos ou Japão são exemplos de países comunistas, você pode estar meio que conversando com uma pessoa que... O cérebro de quem não estuda será sempre terra fértil para o fantasma do comunismo. Para finalizar, eu quero deixar uma perguntinha para vocês. Se é verdade que o passado de uma nação está na sua terra, então onde é que está o seu futuro? Quero saber a tua opinião nos comentários. Esse aqui é o Escurecendo. As referências bibliográficas vão estar na descrição desse vídeo. Se você gostou, bate palma. Precisa bater palma não, Anjo. É só deixar o seu joinha mesmo e quem sabe até compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você gosta para ela saber quando chegar nesse momento aqui que você gosta muito dela. Umbutu, Palestina livre e vida longa ao rolê do povo negro na literatura.